O mundo está repleto de histórias incríveis, e uma das mais marcantes é a de um navio luxuoso que partiu da Europa rumo aos Estados Unidos. Sim, estou falando do Titanic. Mas será que você conhece a verdadeira história por trás do naufrágio mais famoso da história? O que realmente aconteceu com o Titanic? Isso é o que vamos descobrir hoje. Então, se você gosta de histórias e mistérios, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os vídeos e bora para o vídeo. Com o avanço da tecnologia, os navios foram ficando maiores, mais velozes e muito mais sofisticados. Se no século XVI uma viagem entre Europa e América era algo arriscado e desconfortável, no início do século XX ela já podia ser sinônimo de luxo, embora fosse acessível a poucos. Foi com essa demanda crescente por grandes embarcações que surgiu um dos navios mais emblemáticos de todos os tempos, o Titanic. A construção do Titanic teve início em 31 de março de 1909, na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. A responsável por dar vida ao projeto foi a empresa Harland Wolff, sob encomenda da companhia White Star Line. O plano era criar um navio de proporções gigantescas, mas que ao mesmo tempo oferecesse extremo conforto e luxo. O projeto previa um comprimento de 269 metros e uma altura impressionante de 53 metros. Com mais de 46 mil toneladas, o Titanic poderia levar mais de 3.500 passageiros a bordo. Para construir essa obra monumental, foram contratados cerca de 3.000 operários. O navio era equipado com 28 suítes de luxo, centenas de cabines, 4 restaurantes, 2 bibliotecas e até um centro cirúrgico, capaz de realizar procedimentos complexos, caso fosse necessário. O custo total da construção foi de 7,5 milhões de dólares. Pode parecer pouco hoje, mas corrigindo esse valor com base na inflação e outros fatores financeiros, o montante atual ultrapassaria os 400 milhões de dólares, mais de 1,5 bilhão de reais. O Titanic foi lançado ao mar pela primeira vez em 31 de maio de 1911, quando saiu do estaleiro. Depois de testes iniciais, foi levado até o cais da empresa, nas proximidades. No entanto, o navio ainda estava longe de ser concluído, principalmente no interior. A embarcação ficou pronta praticamente em cima da hora. Faltando apenas 10 dias para sua viagem inaugural, ele foi oficialmente entregue. Em seguida, rumou para o porto de Southampton, na Inglaterra. Vale lembrar que tanto a Inglaterra quanto a Irlanda do Norte fazem parte do Reino Unido. A primeira viagem foi marcada para o dia 10 de abril de 1912, com destino final à cidade de Nova York. Mas antes de atravessar o Atlântico, o Titanic faria 2 paradas. A primeira em Cherbourg, na França, ainda no mesmo dia, e a segunda em Queenstown, atualmente Cobh, na Irlanda. Tudo ocorreu como planejado. O navio passou pelas 2 cidades, impressionou multidões e deixou muita gente com inveja de quem embarcou. Mas a situação mudou na noite de 14 de abril, às 21h40. O navio Mesaba enviou um alerta ao Titanic informando sobre a presença de gelo e icebergs na rota. Esse aviso, no entanto, nunca chegou ao comando da embarcação. Curiosamente, o mesmo navio já havia enviado outros 6 alertas ao longo do dia. 2 horas depois, um vigia do Titanic avistou um iceberg a menos de 500 metros de distância, diretamente à frente. Ele alertou a tripulação, que tentou desviar com uma manobra. Porém, era tarde demais. O lado direito da embarcação colidiu com o bloco de gelo, causando um enorme rasgo no casco. A água começou a invadir rapidamente. Em apenas 10 minutos, a parte frontal do navio já estava parcialmente submersa. Era o início do fim. À 00:05, já no dia 15 de abril de 1912, a situação no Titanic era desesperadora. A ordem de evacuação foi oficialmente dada, e o envio dos pedidos de socorro por telégrafo começou imediatamente, utilizando o código CQD, o mais comum na época, embora alguns operadores já estivessem começando a usar o famoso SOS, mais moderno e fácil de entender. O caos tomou conta do navio. Passageiros corriam pelos corredores, muitos sem saber o que realmente estava acontecendo. A tripulação tentava manter a calma e seguir o protocolo,
mulheres e crianças primeiro, mas nem todos respeitaram essa regra. Por volta das 2 da manhã, o último bote salva-vidas foi lançado ao mar, deixando para trás cerca de 1.500 pessoas. A maioria não morreu afogada, mas sim por hipotermia, já que a temperatura da água era de aproximadamente -2 graus Celsius. O silêncio que se seguiu ao colapso do navio foi descrito por sobreviventes como algo assustador. O som das vozes foi desaparecendo aos poucos, até restar apenas o barulho do mar. O primeiro navio a chegar para resgatar os sobreviventes foi o Carpathia, às 3h30 da manhã. O saldo foi trágico. Segundo investigações de 1912, cerca de 1.500 pessoas morreram. Estimativas mais recentes variam entre 1.490 e 1.635 vítimas. Um dos maiores erros do Titanic foi a quantidade insuficiente de botes salva-vidas. Havia apenas 20 a bordo, o suficiente para cerca de 35% dos passageiros. Após a tragédia, muitas investigações foram feitas. Algumas teorias apontam que o casco era feito de material que se tornava frágil em baixas temperaturas. Outras responsabilizam o comando do navio. E há ainda quem acredite que tudo foi resultado de uma série de eventos aleatórios e falta de sorte. O desastre inspirou não só histórias reais como também fictícias. Entre os casos reais está o de Masabumi Ozono, o único japonês a bordo. Ele estudava sistemas ferroviários na Europa e embarcou no Titanic rumo aos Estados Unidos, de onde seguiria para o Japão. Durante o naufrágio, Ozono não era mulher nem criança, e ficou no convés. Quando um tripulante anunciou que ainda havia 12 lugares vazios em um bote, um homem pulou na água e entrou. Ozono seguiu e também conseguiu se salvar. Ao retornar ao Japão, ele foi tratado com desprezo por sua comunidade, que considerava desonroso ele ter sobrevivido enquanto outros, como mulheres e crianças, morreram. Para piorar, a imprensa divulgou que um asiático teria causado confusão no bote 13. Mas Ozono deixou uma carta relatando tudo e esclarecendo que ele estava no bote 10 e o asiático citado era outra pessoa. Outra sobrevivente foi a socialite americana Molly Brown. Após ajudar várias pessoas a embarcar no bote número 6, ela mesma entrou e convenceu os ocupantes a procurar por mais sobreviventes. Posteriormente, ela também liderou uma campanha para arrecadar fundos para vítimas pobres que perderam parentes e amigos. Sua história inspirou uma peça de teatro chamada De um Incable Molly Brown, ou em português, A Infundável Molly Brown. E agora vem uma curiosidade de arrepiar. Em 1898, ou seja, 14 anos antes do naufrágio do Titanic, o escritor americano Morgan Robertson lançou um livro chamado Futility, or The Wreck of the Titan, em português, Futilidade, ou Naufrágio do Titã. A obra parecia apenas mais uma ficção, mas os detalhes são assustadoramente proféticos. No livro, um navio gigantesco chamado Titã era considerado inafundável, partia do Reino Unido para os Estados Unidos, e em uma noite de abril, colidia com um iceberg no Atlântico Norte e afundava. Até aí, já é curioso. Mas o que realmente impressiona são as semelhanças técnicas. O tamanho do navio fictício era quase idêntico ao Titanic, a velocidade no momento do impacto era semelhante, e ambos levavam um número insuficiente de botes salva-vidas. No livro, assim como na vida real, a maioria dos passageiros morre por falta de resgate rápido e pelas baixas temperaturas da água. E tem mais, até o sobrenome do capitão é o mesmo, Smith. Coincidência? Premonição? Ou uma triste ironia do destino? O fato é que essa ficção acabou se tornando um dos maiores mistérios literários ligados a uma tragédia real. Atualmente, 2 projetos ambiciosos estão tentando trazer o Titanic de volta à vida, pelo menos como réplica. Um deles é liderado por um grupo chinês, que pretende criar uma versão estática do navio, ancorada permanentemente como atração turística em um parque temático na província de Sichuan. A ideia é permitir que os visitantes explorem os luxos e detalhes do navio original, incluindo réplicas fiéis das cabines, corredores e até do salão de jantar. Já o outro projeto é ainda mais ousado. Ele pretende lançar uma nova versão navegável do Titanic, chamada Titanic II. Esse projeto está sendo desenvolvido pela empresa Blue Star Line, em parceria com a Delta Marine, e tem o objetivo de fazer a mesma rota do navio original,
da Inglaterra até Nova York. O Titanic II promete manter o visual clássico do navio de 1912, mas com toda a tecnologia moderna de segurança e navegação que faltou na época. Mas será que reviver essa história é uma forma de homenagem, ou uma tentativa arriscada de mexer com o passado? Só o tempo vai dizer. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo o que mais te impressionou nessa história e, claro, se inscrever no canal. Tem muita curiosidade intrigante vindo por aí, e você não vai querer perder. Até o próximo vídeo.